Pai Celestial, conduz a todos nós nos caminhos de luz, norteados pelos ensinos sublimes do nosso Mestre Jesus. Deixa toda a luz divina desses ensinamentos lavar em nossas almas sofridas e necessitadas desse bálsamo sublime. Pai, de bondade infinita, permite-nos lavar nossas imperfeições nessas palavras de amor que Jesus nos fala. Permite, Pai, que abracemos em nós cada letra desse evangelho de amor. E como a luz do sol a iluminar as trevas, possamos nos iluminar com o Cristo em nós. Jesus, sublime irmão maior, que nos inspira e guia por milênios, não nos abandone. Mesmo que em nossas inferioridades busquemos os erros passados, permita, Jesus, que tuas palavras sejam nosso guia nas cavernas escuras em que nos escondemos por centenas e centenas de anos. Escondemo-nos e fugimos dessa luz, que nos busca e que nos socorre. E hoje, tocados em nossas profundas feridas morais, em nossos erros milenares, tuas palavras, Jesus, suavizam e esclarecem nossas almas, ainda perdidas em ilusões da carne. Graças te damos, Mestre amado, por fazer o milagre em nós, retirando-nos da cegueira em que vivíamos. Graças te damos, Jesus, pelos esclarecimentos que faz de nós pessoas melhores. Que não percamos essa bendita luz, farol a nos guiar rumo ao amor maior com Deus. Façamos o Cristo em nós, auxiliando aqueles perdidos, como nós outrora. Brilhemos as luzes do Mestre Jesus em nosso derredor, levando seu exemplo em nossas atitudes diárias, fazendo a vontade dele que tudo fez por nós. Troquemos as sombras do passado pela luz do presente com o Cristo a nos envolver. Só Jesus é o caminho a que devemos seguir, a fim de termos as recompensas futuras com ele. Que assim seja e que Jesus nos abençoe. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, fiquem com a paz de Deus. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nessa noite. Que nós possamos, novamente reunidos, possamos estudar o Evangelho, as perguntas dos livros dos Espíritos e aprendermos juntos com estas lições que os Espíritos nos passam. Hoje nós falaremos sobre a perfeição moral, o homem de bem e o autoconhecimento, que está no Livro dos Espíritos, capítulo 12, perguntas 918 a 919. E eu sou Araimita. Esse é o meu nome. Então vamos começar com a pergunta 918, quando Allan Kardec inquire os espíritos, perguntando a eles: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real, que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Essa hierarquia espírita, como nós sabemos, no Livro dos Espíritos, ele é citado como na pergunta 97, ele faz a mesma pergunta, né, sobre isso. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? O Allan Kardec pergunta aos espíritos e eles falam: são ilimitadas em número porque entre elas não há linhas de demarcação traçada, como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição. São os espíritos puros. Nós sabemos que o único perfeito, puro, que esteve aqui na Terra, que os espíritos nos dizem, foi Jesus, que é o considerado nosso governador espiritual da Terra. Ele que gere, que dirige todos nós aqui na Terra, né? Porque ele nos fala que não deixaria nenhuma das suas ovelhas se perderem, né?
Então somos nós aqui, somos criaturas dele. Estamos caminhando nessa trilha evolutiva com Jesus, nos dirigindo, nos guiando, nos abençoando, traçando nossos rumos aqui na Terra, né? Porque Jesus é o nosso guia, né? É o nosso irmão maior, tá? E aí ele fala ainda mais, né? Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, né? Os puros espíritos. Na segunda, os que chegaram ao meio da escala, que o que tem o desejo do bem, é o que neles predomina. Quer dizer, são aquelas pessoas, eu imagino que sejam nós, que estão querendo fazer o bem, né? Aqueles que ainda tendem ao mal ainda não estão nessa escala da segunda. Mas aqueles que têm o desejo de bem, de fazer a caridade, ajudar o próximo, perdoar, ter indulgência, né? Ter consciência dos seus atos, que fez alguma coisa errada, vai tentar consertar, né? Essas pessoas estão na segunda escala. Na terceira escala, é os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. É aqueles que são os ignorantes, que ainda têm o desejo do mal e todas as paixões más que eles retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então são três, que ele queria dizer aí, são três escalas dessa hierarquia espiritual. Na pergunta primeira, que onde ele fala aqui da hierarquia espiritual, né? O que lhes elevará o espírito na hierarquia espiritual? Porque nós viemos numa evolução contínua que Deus nos coloca. Nós estamos aqui num processo gradativo, porque o tempo para nós aqui na Terra é relativo em relação a um tempo no mundo espiritual. Para Deus o tempo é outro. Para Jesus, esses espíritos mais evoluídos. Para nós aqui, que vivemos aqui 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, hoje está passando 100, muitas pessoas, né? Esse tempo para nós aqui é relativo, é um grão na eternidade, né? Um grão de areia na eternidade, né? Nós estamos evoluindo continuamente. Por isso que na hierarquia espiritual nós começamos lá de baixo, né, como espíritos grosseiros, e vamos subindo nessa escala, né, até atingirmos esse lado, a segunda escala, né, que ainda tem o desejo do bem, de fazer o bem ao próximo, de ajudar as pessoas, até entre nós, né, porque tem muitas pessoas que convivem conosco que ainda são ignorantes, né, que não tem aquele sentimento do olho por olho, dente por dente, da lei de Moisés lá atrás, né, da lei de Italião, né, que é aquela que se eu mato o seu filho, o outro vem cá e mata o meu filho, para poder fazer na mesma moeda, né. Quer dizer, hoje nós não temos mais isso, né, já evoluímos bastante nesse sentido. No século passado nós tínhamos o duelo, hoje já não temos. Ainda temos muitos espíritos ainda endurecidos no mal, que necessitam ainda passar pelas corrigendas que Deus nos coloca, né? E aí é a lei de ação e reação. O que eu faço de errado, eu vou receber depois. Minha consciência, que Deus está dentro da nossa consciência, não é? Então essa consciência com Deus, ela vai nos... Opa, eu fiz uma coisa errada aqui, eu vou tentar consertar na outra vida. Eu prejudiquei fulano, nessa outra vida eu vou tentar reparar esse erro, né? E é isso que nos faz melhorar na hierarquia, que ele fala aí, reconhecer o progresso. Então ele responde aos espíritos, né? Responde para Allan Kardec. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Tá vendo? Por isso que nós temos que nos voltar assim, para o Evangelho, para as lições que Jesus nos deu, né? De amor ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que aprendermos com Jesus, aprender com as lições que ele nos deixou, né? Praticar a lei de justiça, amor e caridade, né? Ser reto, correto com as coisas.
Ele ainda continua: se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que ele fizessem. Aí continua ainda, né? Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Ele não pensa nele, pensa na justiça. No que, eu prejudiquei alguém, eu vou reparar aquele erro, né? É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece por saber que Deus lhes deu, também lhes pode retirar. Eu brinco muito com a minha esposa, que eu falo assim, quem te vê, passa na rua e vê um carro, presente de Deus, né? Deus me deu, né? Isso tudo não é nada, é um presente de Deus, é um empréstimo que nós temos aqui na vida. Isso tudo é empréstimo de Deus. A nossa vida, o ar que respiramos, os bens que nós temos, tudo é empréstimo que Deus nos dá. Não é isso? E aí nós temos até uma passagem que Jesus fala, né, sobre a parábola do homem rico, que é interessante para citar essa parte, né? Que ele fala ali, que saber que Deus lhes deu, Deus lhes pode retirar. Essa parábola do homem rico está em Lucas 12, 13 a 21. Lucas cita no Evangelho. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ele continua, Jesus dizendo: Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher? Aqui está, disse o homem, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que lhes servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Esta parábola nos mostra, né, o que acontece. Nada é nosso, né? Tudo é de Deus. Nós temos aqui são empréstimos que Ele nos dá. Os filhos, a esposa, o esposo, os pais, tudo é empréstimo de Deus. E nós temos que agradecer muito a tudo isso. E ele continua ainda, respondendo, os espíritos respondendo a Allan Kardec a mesma pergunta. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Nesse caso aqui é aquelas pessoas que dirigem outras pessoas, né? Que são patrões, que é aquelas pessoas orgulhosas, que agem como se fossem dono de tudo, né? Que esmagam as pessoas que estão sob a direção dele, né? Essas pessoas têm que entender que não é assim dessa forma que tem que agir, né? E ele continua: É indulgente com as fraquezas alheias,
porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem é que não tem pecado nessa vida? Por que nós estamos aqui? Se o nosso planeta é um planeta de expiação e provas, nós estamos aqui para sofrer as consequências dos nossos atos passados, das nossas ações erradas, que a gente vem numa espiral, né? Aprendendo com os erros que nós já cometemos. Os erros, o sofrimento que nós passamos aqui não é à toa. É a necessidade que nós temos de passar. Não é à toa isso, né? E ele continua: não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seu semelhante todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então os espíritos explicam bastante, né, que como nós devemos nos reportar essa pergunta de Allan Kardec, né? Como reconhecer no homem, né, um progresso real que lhe levará o espírita na hierarquia espírita, né? Através da prática do bem, do entender o porquê que nós estamos aqui, né? A necessidade que nós temos de nos aperfeiçoarmos moralmente aqui. Essa é o que ele nos fala nessa pergunta. Continuando, na pergunta 919, sobre o assunto conhecimento de si mesmo, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem a ele: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esta máxima foi atribuída, conhece-te a ti mesmo, foi atribuída a Sócrates, no século IV a.C., para vocês verem o quanto é antigo esse conhecimento, né? De conhece-te a ti mesmo, que Sócrates já nos dizia isso lá atrás, né? Para nós nos conhecermos interiormente, sabermos como eu sou, se eu sou uma pessoa ruim, se eu faço coisas boas ou ruins, né? A minha índole, a índole do nosso irmão. Mas primeiro eu vou me conhecer, para depois eu me passar para saber como é o mundo. Se eu me conhecer interiormente, sabendo como eu sou, eu vou ser uma pessoa mais preparada. Eu sou uma pessoa vingativa. Opa, então eu vou deixar de ser vingativo. Eu não vou... A primeira palavra proferida com maldade para cima de mim, eu vou atirar pedras contra aquela pessoa. Eu vou me controlar. Eu me conhecendo. Eu vou fazer isso, eu vou me controlar as minhas índoles más que eu tenho. Por isso que ele dizia, conhece-te a ti mesmo. E novamente Allan Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ou seja, Allan Kardec já pergunta, né? Se nós temos uma dificuldade, né? De saber, de conhecer-se a si mesmo, né? Então ele pergunta bem, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Nos conhecermos. Aí o espírito de Santo Agostinho, que está respondendo, fala para ele. E nessa pergunta, a gente lembra muito na nossa casa espírita, Seara Espírita Redenção, que a gente fala que lá na Seara nós temos um irmão nosso lá, que é muito entendido nessa parte aqui, que ele gosta muito de citar. E com muita razão, né? O seu Francisco, esposo da Dona Elza. A gente gosta muito dele, é um irmão que estuda conosco, está trabalhando na nossa casa, e ele sempre faz menção a essa parte aqui. E o Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar.
Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aí a gente nota que todos nós temos que fazer isso. Quem é que faz? Muitos de nós fazem, outros, e a maioria não faz, né? Nós temos que fazer disso um hábito. Procurar chegar ao fim do dia, aquela hora que você vai dormir, é o que Santo Agostinho fala, né? Para a gente fazer uma revista. Ver o que a gente fez de bom e de ruim. Opa, eu errei aqui. Eu falei uma coisa ruim do meu vizinho. Aí eu vou lá e procuro consertar ela. Essa palavra errada que eu fiz, que eu falei dele, que eu proferi, né? Eu vou tentar consertar. Essa ação errada que eu fiz. Então nós temos que fazer uma revista e tentar depois consertar. É isso que ele fala, interrogar e corrigir depois, né? Nós temos que tentar nos corrigirmos. Primeiro a nós e depois tentar evitar fazer o mal àquelas outras pessoas. Cada vez que a gente faz uma correção, faz uma leitura do que nós fizemos de bom e de ruim, a gente vai nos aperfeiçoando. Nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Sabe? E aí ele segue ainda, Santo Agostinho fala, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Está vendo o que nós estamos comentando? Nós temos que fazer esse esforço e pedir, né? Inquirir a Deus o que a gente fez de bom e de ruim. E agradecer a Deus as coisas boas que nós fizemos. E pedir a Deus que nos dê forças para mudar o que nós fizemos de ruim. Porque à medida que nós vamos mudando o nosso comportamento, nós vamos nos tornando umas pessoas melhores, né? Aí ele fala ainda, dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Aí, Santo Agostinho nos mostra que nós devemos tomar cuidado, né? Será que nós vamos passar para o mundo dos espíritos e a gente vai fazer uma revista? Quando a gente faz, nós temos todas as pessoas que fazem a passagem, né? Os espíritos falam que muitos deles fazem uma revisão todinha, passa como fosse um filme da vida das pessoas. Então aí a hora, será que nós vamos temer o que nós fizemos de errado? Olhar para trás e ver o que nós fizemos? Então nós temos que tentar consertar. Nós somos filhos de Deus. Erramos mais do que acertamos. Mas nós devemos olhar, procurar aprender a corrigir esses erros que nós fazemos aqui. Porque quando nós passarmos para a vida espiritual e rever tudo que nós fizemos de ruim aqui, a gente vai ficar com a consciência pesada. Aí Deus vai nos acusar. Através da nossa consciência vai, você errou ali. Você tem que procurar acertar de novo. Aí, mas Deus é bom demais. É o Pai perfeito, é o Pai, o nosso Criador, né? Que é toda perfeição. O que acontece? Ele nos dá a chance de nos melhorar, de mudar tudo de novo, quando nós viemos em outras reencarnações, através de outra reencarnação, para corrigir o que nós fizemos de errado. Mas, se nós queremos evoluir cada vez mais, nós temos que fazer o quê? Procurar nos corrigir hoje, buscar a nossa perfeição moral, não é? Então é por isso que nós temos que fazer essa avaliação toda noite, né? Buscar através dessa avaliação o que nós fizemos de bom e de ruim. Melhorar, nos aperfeiçoar cada vez mais, né? Fazer uma avaliação, o que eu fiz de bom e de ruim dessa noite.
nesse dia, né? Depois ele ainda fala: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. É o conhece-te a ti mesmo, né? Se eu me conheço, conheço as minhas imperfeições, eu vou tentar corrigi-las a cada dia. Por isso é que ele pede, toda noite nós fazemos uma revista, uma revisão do que nós fizemos durante o dia, né? É por isso que temos que fazer. Quando fazemos as nossas orações, fazemos as orações pedindo pelos nossos irmãos, nossos parentes, nossos pais, nossos amigos, vizinhos, até pelos nossos inimigos, não é? Então, nessa hora, façamos também essa revisão do que nós temos que melhorar, nos aperfeiçoar mais, moralmente, né? E seguindo, Santo Agostinho lhe responde: mas direis que há de alguém julgar-se a si mesmo? Como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. Ele quer que nós nos coloquemos no lugar da outra pessoa. Quando de repente eu faço alguma coisa, eu me coloco no lugar daquela pessoa como se ela estivesse fazendo. Porque aí eu vou verificar se aquilo que eu fiz está certo. Eu ia aceitar se aquela pessoa fizesse para comigo o que eu fiz para com a outra pessoa? Essa reflexão é importante que ele coloca aqui, né? Colocar-se no lugar da outra pessoa. Aí ele segue: se a censurais noutrem, se a gente censura nas outras pessoas, né? Não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Se eu censurar essa ação que eu fiz, se aquela outra pessoa estivesse fazendo para comigo, o que eu fiz para com ela, se eu censurar, então não estaria certo, correto, né? É isso que ele está dizendo, né? Porque Deus, que é de toda justiça, ele não vai usar de duas medidas na aplicação da justiça dele, né? E Santo Agostinho ainda comenta ainda: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Ou seja, se a ação que eu fiz, posso colocar para um amigo meu, perguntar para ele, né, o que ele achou do que eu fiz. Aí ele ainda pede mais, para desprezar a opinião dos nossos inimigos, porque o inimigo não vai falar na bucha para você: você fez aquilo, você está totalmente errado, se eu fiz uma coisa errada, né? Ou se você fez uma coisa boa, o inimigo vai dizer também: não, você fez uma coisa boa. Não vai mascarar, que ele está dizendo aí, a verdade, né? Aí Deus coloca muitas vezes essas pessoas que falam: quantas pessoas a gente, assim, que não gosta da gente, ela vai ter, e você faz uma coisa errada, ela vai lá e, você é um cara que eu achava que você fazia a coisa certa, você está fazendo errado. As pessoas que não gostam da gente joga na bucha pra gente, né? Não é a gente falar que não gosta da gente. Tem pessoas que gostam da gente e falam também. Mas muitas vezes aquelas que ele fala, né, Santo Agostinho fala, os nossos inimigos, né? Esses não têm interesse nenhum em esconder
as coisas ruins que a gente vai fazer, né? Aí ele ainda comenta, perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Ele está dizendo aqui, né, que nós temos que fazer igual um jardineiro, arrancando de nós as ervas daninhas. Essas ervas daninhas são os nossos defeitos morais, os erros que a gente comete no dia a dia, nos aperfeiçoando, tentando melhorar esse lado, né? Hoje eu vou deixar de ser um pouco egoísta, orgulhoso, ou narcisista, e extirpando de nós os defeitos que nós carregamos, né? E ele comenta ali, né, sobre o comerciante que faz aquela lista, né, do crédito e do débito, né? Então, quantos no final do dia a gente vai ter de crédito com Deus, né? Das coisas boas que eu fiz e das coisas ruins que eu fiz. Opa, nós temos que fazer a balança pender para o lado bom. A balança dos nossos... Por exemplo, você está na rua, você tem muitas oportunidades de cumprimentar as pessoas, né? Tem pessoas que são tristes por natureza e às vezes você passa pela rua sem receber um bom dia, uma boa tarde das pessoas. Então, quando você passa e dá um bom dia, às vezes aquela pessoa se sente melhor. É um exemplo que eu estou dando, né? Então, são várias maneiras que nós temos de praticar as coisas boas aqui na Terra, né? Então, esse balanço bom, né? Às vezes você deixar de estar no trânsito, né? O seu Francisco, a gente comentava muito isso nas aulas de quarta-feira, né? Sobre a reforma íntima. Aí, às vezes a gente está no trânsito, o motorista que dirige sabe muito bem, né? Aí passa por um outro, leva uma fechada do outro motorista, e a primeira coisa que vem na cabeça dele é: oh, meu filho de Deus, né? Por que você fez isso, né? Você não fala dessa forma, não fala xingando as pessoas, né? Os motoristas, a maioria, né? Então a gente tem que, a maioria dos motoristas, tentar cortar esse lado, né? De querer falar mal no trânsito, né? Xingar a pessoa, né? Isso já é arrancar a erva daninha, que nós temos esses pendores negativos. Todos nós temos, né? Não é à toa que nós estamos aqui num planeta de expiação e provas. Nós temos mais ervas daninhas em nós do que as plantas positivas, né? Então nós temos que retirar essas ervas de nós, deixar as plantas do amor, da caridade, do perdão, da paciência, da tolerância, essas plantas boas nascerem em nós, crescerem em nós, né? E extirpando o egoísmo, a maledicência, o orgulho, a maldade que nós carregamos ainda. São as ervas daninhas que Santo Agostinho comenta aqui. Aí ele ainda comenta mais: se puder dizer que foi bom o seu dia, formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicadas. Né? Ele fala assim: bom dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar da outra vida. Né? Aí ele fala: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade terrena. Nós temos que nos ajustarmos. Nós estamos aqui para isso. Nossos espíritos, quando vêm para cá, para a Terra, nós viemos como uma pedra bruta. Nós somos uma pedra bruta de Deus, né? E aí o que acontece? Nós vamos, através do sofrimento do dia a dia, das encarnações que nós vamos passando, esse sofrimento vai esmerilhando essa pedra bruta, até transformar ela num diamante.
Só que não é de uma hora para outra. Vai levando tempo para a gente melhorar. Esse pedra bruta, a gente pode considerar como essa pedra cheia de ervas daninhas, cheia de sendo necessário sofrimento, né, para arrancar essas ervas daninhas, né, de nós. Através do sofrimento, essa pedra é passada no esmeril até o brilho, né, do diamante ressurgir, né? E aí, nosso espírito, a partir do momento que nós nos aperfeiçoarmos cada vez mais, nós vai ressurgir como uma luz, como um brilho, como um espírito luminoso, né? Não é de uma hora para outra. São processos que nós vamos passando aqui na Terra, né? E é isso é o que Santo Agostinho vai nos dizendo, sabe? E depois, Allan Kardec nos fala, né, comentando, né? Ele fala sobre isso, né, que muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Isso é Allan Kardec comentando a fala de Santo Agostinho. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que os suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Tá vendo? Se nós não fazermos esse estudo, né? Esse conhecimento do conhecer-te a ti mesmo, né? Que Sócrates já falava lá 4 séculos antes da vinda de Jesus, né? Nós temos que nos conhecermos, analisarmos nossos pendores positivos e negativos, fazer, como disse Santo Agostinho, né? Como um comerciante, né? O crédito e o débito, né? Dos nossos atos no dia a dia. É isso que essa lição nos traz, sabe? Meus irmãos, nós vamos ter agora uma homenagem ao Dia das Mães feita pelo nosso irmão Adalberto. Eu vou passar logo a seguir um vídeo com a homenagem dele, que é uma poesia endereçada a todas as mães encarnadas e desencarnadas. E eu também, a minha mãe não está conosco aqui, né? Está no plano espiritual, né? A vovó Tutu, como ela era conhecida pelos seus netos, né? Então essa homenagem é para todas as mães desencarnadas e encarnadas. E as mães, né, do plano espiritual, né, mentoras nossas da nossa casa. A gente vai passar esse vídeo e logo após o vídeo dessa homenagem, nós vamos ter a oração final. E na oração final vai ser, como é sempre dito para vocês, né, o passe virtual à distância, onde estaremos, os médiuns da casa, em vibração por vocês, e os mentores, os espíritos trabalhadores da nossa casa, eles vão estar junto a vocês que estão em tratamento ou ouvindo as palestras, procedendo o passe virtual em vocês. Eu quero que vocês aguardem. Após a homenagem ao Dia das Mães, nós vamos passar esse vídeo com a homenagem ao Dia das Mães e depois uma oração final, para poder encerrar a nossa palestra de hoje. E eu agradeço muitíssimo a todos vocês por estarem juntos, unidos conosco. Tá? Obrigado. Fiquem com Deus. Mãe, anjo, mulher, flor. Mãe, doçura, perfume, flor, carinho, afeto, amor, alento vívido do lar, baliza firme, segura, alegria, pureza, ventura, exaltação do verbo amar. Mãe, brisa, regaço, nutriz, desvelo, paciência, geratriz, presença amiga e conselheira, anjo velando, amamentando, protegendo, ensinando, fluxo de luz verdadeira. Mãe, voz acalentando, sendo, existindo, amando, energia terna singular.
pausa, reflexão no caminho, palavra, oração, carinho, ensinando viver e amar. Mãe vergel florido, brisa esparzindo sorriso, mão benfeitora intervindo, regaço lenhindo sofrimentos, apagando desalentos, atenta, doce servindo. Mãe, anjo, mulher, flor, da ação sublimada de amor. Meus irmãos, então vamos nos preparar agora para receber o passe durante a prece final dos nossos trabalhos de hoje. Vamos mentalizar Jesus ao nosso lado, porque Jesus dizia: onde estiver uma, duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. E Jesus está conosco. Vamos sentir Jesus espalmando as suas mãos sobre nossas cabeças, derramando de suas mãos energias curativas, energias tranquilizadoras, energias de amor, de paz. Vamos sentir estas energias saindo das mãos de Jesus. E estas energias se derramam sobre os nossos corpos físicos e espirituais. E sentindo Jesus nos abençoando, vamos agradecer ao Pai com a oração que Jesus nos ensinou. Sentindo estas energias entrarem em nossos corpos, trazendo-nos a calma, a paz, o amor, a cura para os nossos problemas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em erros, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória por todo sempre. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Nós também te pedimos, Pai de infinita bondade, as bênçãos da fluidificação das águas que estão para o tratamento dos nossos irmãos, que estão nas listas da nossa casa. Abençoa-os. Cura, Senhor, os nossos irmãos, com as tuas energias de paz, de amor, de saúde. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.